durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 nos diz: E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. 1 Samuel, capítulo 4, do versos 3 ao 7. Aqui está um registro em que Israel foi derrotado. Primeiramente, no versículo de número 2, nos é relatado que quando entraram na peleja, na batalha com os filisteus, que era o inimigo mor de Israel em todo o tempo dos juízes, e também depois no reinado de Saul, de Davi, estes venceram Israel, diz o versículo 2, que caíram 4.000 na batalha. 4.000 homens de Israel pereceram nesta primeira batalha. Então, eles, conforme lemos aqui, tornando ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Ora, vocês foram derrotados porque a arca do concerto não estava com vocês. E então, eles proveram para buscar a arca em Siló. Siló era o local em que estava o sacerdote Eli, e ali, esses 2 filhos que foram aqui mencionados, é relatado que eles eram perversos. Nos informa no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, que diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
e não conheciam o Senhor. Ou seja, eles não se importavam com o Senhor. Eram filhos do sacerdote e estavam ali também a serviço. Só que é relatado que tudo aquilo que era levado para a oferta do Senhor, eles deturpavam aquela oferta, eles exigiam que a oferta fosse entregue crua para o sacerdote, porque a gordura da oferta era para ser oferecida a Deus, mas eles não permitiam que isto fosse feito. E eles tomavam, na perversidade de tudo aquilo que era oferecido ao Senhor, eles tomavam para si. É por isso que é relatado que eles eram os filhos de Belial, porque eles não se importavam com o Senhor, pelo fato de não conhecer o Senhor. E trazendo a arca até eles, nos é relatado que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Porque os filisteus, os inimigos de Israel, tinham conhecimento de que aquela batalha, quando Deus, a arca, estava presente, não havia derrota. Mas nos é relatado que esta arca, ela foi conduzida de forma errada, porque em Josué capítulo 6, nos é relatado como que a arca deveria ser transferida. Josué capítulo 6 nos diz, no versículo 6 de Josué: Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Então, a arca deveria ser transportada pelos sacerdotes, e com louvor e adoração, ou seja, uma reverência por Deus, porque a presença de Deus estava representada naquela arca. Mas quando trouxeram a arca, que anteriormente eles haviam obtido a vitória mediante a presença de sacerdotes que transportavam a arca até a cena do combate. No entanto, um sacerdote corrupto, que foi Eli e seus filhos, tinham anulado todo o poder desse ato. Isto posto, a crença deles de que a arca tinha poder de ajudar na batalha se tornara mera superstição, que não prestava auxílio algum em tempos de crise. Isso ensina que o poder se deriva de uma santidade genuína e não de algum mero símbolo. Simbolicamente, os intérpretes veem aqui a substituição de tipos, símbolos e cerimônias pela pessoa de Cristo, o qual nos confere genuíno poder espiritual. Os israelitas agiram movidos pela superstição, supondo que a presença da arca, como se fosse
um encantamento de boa sorte faria virar a maré, ou seja, mudar o quadro daquela batalha. A arca realmente representava a presença do Senhor em batalha, conforme registramos, lemos em Josué 6,6, mas só funcionava quando o povo a transportava movido pela fé, de acordo com a orientação divina. A princípio, os filisteus ficaram aterrorizados diante da presença da arca. É o que nos diz o versículo 7. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Então, os filisteus ficaram aterrorizados diante da presença da arca. Mas logo recuperaram a coragem e obtiveram vitória decisiva. A presença do Senhor é que faz a diferença entre a derrota e a vitória. Mas essa presença deve ser genuína, quando Deus aprova os atos humanos, e não quando é representada apenas por meio de símbolos. Nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus e conhecer este Deus. Porque com esta segunda batalha, juntamente com a arca, que estava ali como uma forma de superstição, e os filisteus vendo aquela arca como um ídolo, Deus não estava presente, a arca estava presente, mas Deus não estava presente, porque os israelitas, eles haviam se afastado da presença de Deus, eles haviam se contaminado com os ídolos, eles haviam abandonado a Deus, se envolvido na idolatria, se envolvido nas feitiçarias, eles se abandonaram a Deus. E agora, a arca era não a presença de Deus, mas era apenas um objeto. Quando os filisteus tomaram conta disto, eles se fortaleceram, eles se uniram e partiram para a batalha. E nessa batalha, nos diz o versículo 10 do capítulo 4 de 1 Samuel. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Na primeira derrota foram 4.000 homens, agora 30.000 homens de pé caíram. Por quê? Deus não estava presente. A arca estava presente, mas Deus não estava presente. E olha o que diz o versículo 11: e foi tomada a arca de Deus, e de 2 filhos de Eli, e Ofni e Finéias, morreram. Os 2 filhos do sacerdote Eli morreram, porque eles estavam ali cuidando da arca indevidamente. Eles eram filhos de Belial. Eles não tinham e não respeitavam a Deus e a sua palavra. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Eles estavam ali com o sacerdote Eli nas suas atividades, mas já estavam reprovados por Deus. E por isso, ao tomar os filisteus a arca, os 2 filhos de Eli foram mortos. E quando Eli recebe a notícia da morte dos seus filhos,
nos é relatado no versículo 16, e disse aquele homem ali: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então o pecado foi a destruição dos israelitas, foi a destruição dos sacerdotes e dos seus filhos, foi a destruição de todo Israel. Nos dias de hoje, por incrível que pareça, nós temos uma grande especulação sobre esta arca. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, declara que a nossa arca é Cristo. A arca da salvação é Cristo. Deus não está na arca. Esta arca jamais irá aparecer, nem mesmo para os judeus que querem levantar e vão levantar o seu templo. E a arca estava no templo. Mas quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, a arca desapareceu. Por quê? Não havia mais necessidade desta arca. E não há necessidade, embora haja muita especulação, a arca está sendo uma idolatria dentro das igrejas neopentecostais. Estão fazendo um cerimonial com a arca, como se tivesse algum valor esta arca. Para início, esta arca era dos judeus, dos israelitas. Não tinha nada a ver e não tem nada a ver com os gentios. Mas, no entanto, o espírito de engano, de mentira, da falsos profetas, estão trazendo coisas que não existem, estão desprezando a obra de Cristo com os seus atos, estão levando o povo a fazer e participar de um cerimonial, como se a arca tivesse alguma importância, algum valor. Uma arca construída para a exploração da fé, uma arca construída para levar o povo à mentira, à falsidade. São espíritos de enganos. Quem conduz a igreja de Cristo é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é Deus, e Deus não é Deus de confusão. Aqueles que estão se apegando ainda hoje a esta arca, estão buscando, querendo esta arca, que nem mesmo os judeus terão posse dela, estão na idolatria, estão na heresia, estão caminhando para a destruição das suas almas, embora sejam religiosos. Nenhuma religião vai salvar. Aqueles que não abraçam a fé em Cristo, aqueles que não aceitam a obra que Cristo realizou, aqueles que não aceitam a palavra de Deus como sendo a verdade, que querem mudar, e nós, nos nossos dias, estamos vendo, querem mudar o nome de Deus, querem mudar o nome de Jesus. Olha, vocês estão adorando Jesus errado, vocês têm que adorar o Jesus como judeu. Não, Jesus veio como judeu, porque veio cumprindo a aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar a sua descendência e todas as nações da terra. Jesus tinha que ser judeu, mas não implica que nós tenhamos
que confessar o nome de Jesus o deu. Nós confessamos o nome de Jesus na nossa própria língua, e todas as línguas confessam Jesus nas suas próprias línguas, de adoração a Deus. Mas há uma grande confusão nos nossos dias, porque estão deturpando as verdades da palavra de Deus, tanto que já tem a proposta de uma mudança da Bíblia. Os rabinos judeus, muitos, não querem aceitar que Israel saiu da escravidão do Egito. Eles querem fazer uma outra retórica a respeito da origem. Mas existe um grupo que confessa que eles foram escravos no Egito, foram tirados por mão poderosa e foram colocados ali naquela terra pelo poder de Deus, assim como retornaram agora em 1948 para cumprimento da palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia em toda a palavra de Deus, porque ela é a verdade para o perdão dos seus pecados e para a salvação da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas, eu me coloco na tua presença. Ó Deus, abre, Senhor, os entendimentos, abre o coração de cada vida, Senhor, que me assiste nesta hora, que se volte para a tua palavra, para as verdades do teu evangelho, para a salvação das suas almas, que não sejam levados por todos os ventos de doutrina, por espíritos enganadores, por espíritos de demônios, para a destruição das suas almas. Mas, Senhor, Jesus, que se voltem para ti, que se voltem para a tua palavra. Toca poderosamente nesta hora, por sobre cada lar, toca por sobre cada família, toca por sobre cada vida, Senhor, que me assiste nesta hora. Visita, Deus, o empresário, visita, Senhor, o comerciante, o trabalhador e a trabalhadora. Senhor, que creiam em Ti, creiam na Tua palavra, para, Senhor, terem prosperidades, para terem bênção e vitória, de conformidade à Tua palavra. Senhor, nós oramos e repreendemos toda obra maligna, todo espírito da falsidade, todo espírito da mentira, que advém, Senhor, para o engano, toda falsa profecia, todos os falsos profetas, em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo e desfazendo espíritos enganadores, espíritos escravizadores, espírito da falsidade, da mentira, espírito da amarração, em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo, ó Deus, destas vidas, desses lares, ó Deus, estou repreendendo, Senhor, desta cidade, Poços de Caldas, desse estado de Minas Gerais, dos estados dessa nação, em toda essa nação brasileira, Senhor, que a tua palavra, o teu evangelho, o nome glorioso, Senhor Jesus, seja a bênção, seja a vitória. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição
ali no nosso canal no YouTube, na barra do nosso vídeo, está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também, todos os domingos, às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.